das outras pessoas. Confirma a tese que podemos lutar contra a maldade parcialmente. Pois se houve maldade forjada contra mim, e realmente parece ter havido, eu lutei contra ela sem deixar de ser mal. Justamente. Então, qual que é a grande questão aqui? Uma vez isso, então confirma a tese que podemos lutar contra a maldade parcialmente. Veja bem. Pois se houve maldade forjada contra mim, e realmente parece ter havido, eu lutei contra ela, contra a maldade forjada, sem deixar de ser mal, porque eu ainda preferia, por exemplo, o tédio profissional. Talvez em me desejando, se isso eventualmente era algo que eu teria que resolver. Inclusive, se eu como cristão crente poderia trabalhar. Se eu como cristão crente posso trabalhar, então isso também, eu precisaria naquele momento de dinheiro, isso também seria uma maldade ali, porque como cristão crente também poderia trabalhar. Então calma aí. Se houve maldade forjada contra mim, e realmente parece ter havido, eu lutei contra ela, sem deixar de ser mal. Porque eu continuei sendo mal tendo tédio profissional e ainda lutando contra a maldade que os caras estariam sugerindo contra mim. Que seria argumentativo em falso testemunho. Realmente parece ter havido, eu lutei contra ela, sem deixar de ser mal. Eu estava lutando contra a maldade. Não. Eu tinha tédio profissional. Também, eventualmente, estava lutando contra isso. Mas ainda não superei. E não necessariamente concluí que eu deveria ter justificação sem obras, que era uma dúvida apenas até então. Então calma aí. Estava lutando. Eu também, estava lutando, tinha uma maldade de profissional. Continuei essa maldade. Mas parcialmente estava lutando contra a questão argumentativa dos outros. Mas não só isso, inclusive estava lutando nas questões voluntárias. Nos ministérios. Então, ó. Eu lutei contra ela sem deixar de ser mal. Eu lutei contra ela. Eu lutei contra as maldades argumentativas externas, sem deixar de ser mal em relação ao tédio profissional. Pois ainda tinha tédio profissional. Então, o que eu já tinha dito em vídeo, se não me engano, controlando o amor. Então, assim, o que eu havia falado, eventualmente não, sei lá, por alguma maldade em relação a alguma coisa do videogame. Que eu acho que tem coisas boas. Mas pode ter coisas más no sentido de que eu sou conivente com algumas coisas más que acontecem ali. Como se eu estaria participando e me tornando impuro com algumas coisas que acontecem na história. Nem necessariamente começar a sublinhar, mas sendo conivente porque eu gosto daquele tipo de história mesmo, que tem muita violência e tal. Tudo bem. Me torna de alguma forma, isso de alguma forma me torna impuro. Então, primeiro momento. Segundo momento. Tudo bem, isso aqui eu tenho uma dificuldade. Ou mesmo que seja tédio profissional. Isso não quer dizer que vai me impedir de eu lutar contra a maldade em outras obras. Tudo bem, aqui vocês estão falando, não, mas essas obras aqui são más. Que eu já disse que esse raciocínio é errado. Porque naquele momento eu tinha problema de tédio profissional, então eu poderia usar as obras de voluntariado para tentar superar. Então o objetivo era bom. Mas não só isso. Se eu tenho tédio profissional ou algum problema com videogame, isso me torna uma pessoa má. Então, ao mesmo tempo, eu posso lutar contra a maldade argumentativa dos outros. Então, eu posso, eventualmente, lutar contra a maldade dentro do voluntariado. Não tem problema. E aí vocês estão tentando descaracterizar pela questão do falsificar a assinatura. Não. Porque eu nunca falei que eu era uma pessoa totalmente boa. Eu já confessei isso adiantadamente, descaracterizando o argumento de qualquer assinatura. Inclusive, eu estava acessando a Bíblia esses tempos atrás e vi que eu tinha, de certa forma, um comissionamento. Ó, estou te mandando para como é que é, para o meio de lobos e tal. Então, na verdade, eu tinha comissionamento já desde aquela época. Só que naquele verso eu já eventualmente já abria aquele verso para mim em outras circunstâncias, pelo que eu lembro. Posso até estar errado, mas pelo que eu lembro eu já abri aquele verso para mim. Né? Então havia um comissionamento direto por Cristo, mas não por pastor em relação à igreja, como eu já havia antecipado. Então aqui, ó, veja como é possível, eventualmente, o maldoso sofrer. Tudo bem, não existe o mal, não, a pessoa maldosa não sofrer. Tudo bem, mas ela pode sofrer injustamente. Então, assim, a Bíblia diz que Edom puniu com crueldade. Então, assim, essa crueldade, a partir do momento que Deus repreenda essa crueldade, mesmo que não vai acontecer nada ruim com Edom, não interessa. Mas a partir do momento que Deus disse que isso é errado, e que de alguma forma o próprio Deus está sendo rejeitado ali, mesmo que indiretamente, porque diretamente quem estão sendo rejeitadas são, quem estão sendo rejeitadas são as pessoas, quer dizer justamente que houve um exagero dentro da punição. Então, a Bíblia acaba falando isso em outras situações ali do Velho Testamento. Qual que é o problema, talvez, mais do que isso? Não é nem só o fato de, Deus está sendo rejeitado, inclusive como diz o próprio livro de Provérbios, né? Que vocês falam,
vocês citaram provérbios em relação talvez no SBT, talvez com o objetivo de me responder, eu cito o seguinte: quem eventualmente zomba ou quem de alguma forma ofende o pobre, não ofende só o pobre, está ofendendo a Deus. Então, salvo se isso de alguma forma única, eu creio que não seja. Então, veja lá. Além de você eventualmente estar rejeitando a Deus, olha outro problema. Quando você aplica muito a crueldade na punição, acontecem duas coisas. Mesmo que a pessoa que eventualmente tenha cometido o erro, não necessariamente eu, estou falando para mim, não necessariamente eu, qualquer outra pessoa, uma pessoa que comete o erro. Ah, mas você foi muito violento com ela. Tudo bem, ela pode até aceitar isso, mas veja bem. Qual que é o grande problema do excesso de crueldade? E quem aplicou nesse caso a punição? No caso, poderia ser Dom, poderia ser qualquer outro. Estressou a si mesmo, sem necessidade, porque não precisaria aplicar tanta crueldade, era só aplicar a medida justa. E eventualmente sem se estressar tanto. Então não precisaria tanta crueldade ou aplicar uma punição materialmente além do necessário. Calma aí. Estressou a si mesmo inutilmente. Nesse caso, a pessoa que aplicou uma medida além do necessário ou foi muito cruel no momento da aplicação da punição, exagerou na falta de mansidão mesmo, ou na tonalidade maligna com que empregou algum tipo de punição. Estressou a si mesmo inutilmente, pois a pessoa, se punida com justiça, talvez até nem reclamaria da sua maldade, eventualmente exagerada, mas você está se estressando inutilmente, talvez nem reclamaria da crueldade aplicada, a depender do nível dela. E se a crueldade foi um exagero material, será eventualmente punido por isso. Com a pessoa má, sendo boa, na verdade, como eu falei antes, porque no momento que a pessoa má está sofrendo injustamente, aqui, no que ela sofre injustamente, ela é boa. No que foi punida exageradamente. Se só moralmente houve uma grande crueldade, tá, Deus não abandona a pessoa que foi punida, né? Se bem que a pessoa que moralmente está aplicando de uma maneira muito injusta, muito exagerada, com gritos e berros, né? Sem haver necessidade, essa pessoa eventualmente não é que Deus abandone, mas ela está rejeitando a Deus. Então vamos lá. Se só moralmente, Deus não abandona. Mas vocês que são cruéis com a pessoa que está sendo punida, vocês estão sendo cruéis para vocês mesmos, porque vocês estão se estressando inutilmente, e você, se houver outras pessoas no recinto, e alguém eventualmente está observando aquilo, você está sendo cruel com essas pessoas também, que estão eventualmente meio sendo forçadas a se estressar ou achar que essa conduta que você está repreendendo é tão importante a ponto delas também ficarem agitadas. Vocês estão convencendo elas de que isso é uma coisa muito grave. Então elas vão ficar estressadas também com essa crueldade. Então essa é a grande questão. Deus não abandona vocês que são cruéis. Na parte do ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa, pessoa que está sofrendo punição. Se foi só moral exagero, e eventualmente na punição vocês rejeitam a Deus que fez a pessoa. Então, essa, por enquanto, aí, acho que são as partes 1 e parte 2 desse vídeo. Valeu, Deus é bom, valeu que nós possamos estar meditando aí situações. Valeu!